Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Encantar. Chegamos, hein? Chegamos no 5º episódio. Se você deseja ter o melhor atendimento do seu setor, da sua cidade e, por que não, do Brasil, fica comigo porque durante esse episódio você vai aprender a diferenciar de verdade por meio do seu atendimento. Eu me chamo Robson Costa, sou líder do movimento Bora Encantar. Eu ajudo empresas, empresários a pararem de perder clientes através do método do encantamento. E como é que funciona, Robson, o Pode Encantar? Olha, ele é diferenciado, sabe por quê? Tem muita gente que fica só falando do o que fazer, o que fazer, o que fazer. Aqui eu falo o que fazer, mas como fazer. Porque não adianta só direcionar o que fazer se você não vai saber como fazer. Então, a sua dúvida, a sua pergunta, eu respondo com uma dica valiosa, combinada com uma estratégia precisa para você aplicar no seu negócio e ter resultado. Se por acaso você é colaborador, compartilhe esse podcast com o grupo da empresa, com seus colegas de trabalho, mas principalmente com o dono, com o seu chefe, com o seu líder, para que ele possa tomar a decisão de colocar o encantamento para guiar a partir de agora a cultura da empresa. Se por acaso você é gestor, compartilhe com os outros gestores, mas principalmente com a sua equipe. E se você é dono de empresa, compartilhe com os seus sócios e com toda a sua empresa para que todo mundo entre na frequência do encantamento de clientes. Combinado? E funciona então assim. A gente pega as maiores dúvidas da nossa audiência lá do Instagram ou do TikTok. Se você ainda não está seguindo o nosso Instagram, o nosso TikTok, vai lá, segue, @Bora Encantar. Pegamos essas dúvidas e esclarecemos aqui no Pode Encantar com dica e estratégia valiosa. Então vamos lá, vamos iniciar o 5º episódio com a primeira dúvida da audiência. Bora lá então? Como faço para que a equipe toda entre no padrão de encantamento? Bem, para todo mundo entrar num padrão de encantamento, é totalmente necessário a marca construir o jeito de encantar. Muitas vezes, o dono atende bem e não consegue transmitir esse jeito que ele gostaria para a empresa. E aí, o atendimento fica sem característica. Tem colaborador que atende bem, tem colaborador que atende mal. Tem turno que atende bem, tem turno que atende mal. Isso eu chamo de atendimento dual. Bem, é necessário construir essa identidade. Esse algo único da empresa. E para ser feito do jeito certo, temos que construir o jeito de encantar da marca. Esse jeito de encantar da marca envolve os princípios do atendimento, aquilo que todo mundo da empresa tem que fazer e aquilo que todo mundo da empresa jamais deve fazer. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos a conscientização. Afinal, nós temos sim os atendentes que atendem os clientes, os colaboradores ali diretamente no palco, mas também temos as equipes, os colaboradores que estão nos bastidores, exatamente com o propósito de preparação da experiência do cliente. E essas pessoas são fundamentais, afinal, elas impactam também na experiência. Portanto, para tornar isso padrão, é um mix de princípios junto com conscientização e fechamos com roteiros. Sim, os roteiros eles servem para dar esse padrão, esse guia para que o seu colaborador saiba como atender um cliente numa situação de reclamação, como atender um cliente numa situação de vendas, como atender na hora de estimular o cliente a realizar uma indicação. Você percebe que tudo isso é diferente? São situações completamente diferentes. Como lidar com o cliente ignorante? Como lidar com o cliente que falta com respeito? Como lidar com o cliente sem paciência, que está com pressa? Como lidar com o cliente que pergunta o tempo inteiro a mesma coisa? Sabe? São situações diferentes. Então, nós temos que mapear tudo isso através de um processo com roteiro, com princípios, com jeito da marca encantar. Bora para a segunda então, gente? E aí, curtiram? Olha, se curtiu, já entendeu que alguém da sua empresa deveria saber disso, já compartilha. Compartilha. Pode dar um pause, não tem problema não. Dá um pause aí, daqui a pouco você volta a escutar de novo. Compartilha agora, pede para a pessoa escutar esse episódio e depois você volta aqui de novo para a segunda pergunta desse 5º episódio.
Como faço para conseguir segurar os encantadores/funcionários na empresa, visto que o ramo do turismo a rotatividade de funcionários é muito alta? Olha, quando a gente tem colaboradores na nossa empresa, é muito importante a gente saber de um mantra. Colaborador desencantado não encanta. Ou seja, é necessário eu desenvolver uma experiência de trabalho que faça com que aquele colaborador se torne apaixonado pela sua marca. Ao mesmo tempo, eu preciso também atender alguns requisitos básicos que uma empresa tem que entregar para que um colaborador esteja realmente preparado e com todas as ferramentas para poder atender muito bem. Tem momentos que a empresa perde colaborador porque simplesmente ela não entrega as ferramentas básicas como computadores adequados, mesa, cadeiras, software, tecnologia, coisas que são fundamentais. Todas as questões de benefício, salário justo, adaptado ao mercado, os benefícios do seu mercado, isso tudo é fundamental. A gente tem plano de carreira, a gente tem que trabalhar o sucesso do colaborador. E muitas vezes, não deixar claro aonde ele pode chegar, alinhar com ele essa expectativa, faz ele ficar completamente frustrado. E a gente resolve essa frustração quando a gente dá direção para o colaborador. Ele entende o que ele tem que fazer para evoluir e, ao mesmo tempo, progredir na empresa. E, é claro, para fechar, eu tenho que desenvolver momentos marcantes, memoráveis nessa experiência de trabalho para que ele jamais esqueça da sua marca e se apaixone pela sua empresa. Então, em resumo, para que esse colaborador não saia do seu negócio, você precisa atender aos requisitos de sobrevivência, de sucesso e de transformação. Bora então para a terceira pergunta desse episódio. Será que vai chegar a pergunta de atendimento, de cliente, reclamação, estratégia de encantamento, fidelização, o que vem aí, hein? Vamos lá. Como lidar com clientes resilientes a esse tipo de atendimento encantador? Olha, a gente tem que saber que o cliente mais cético, mais exigente, mais resiliente, é um cliente que ele não é convencido tão rapidamente. Portanto, eu preciso ter consistência. O cliente ele pode se sentir assim, nossa, estão tendo esse atendimento tão encantador só para me comprar, só para me vender, só para me manter, percebe? Mas quando ele vê que isso é cultural, ele percebe que não é uma única vez, não é com um único colaborador, isso é uma identidade da marca, em todos os pontos de contato, ele vê consistência, aí ele acredita. Sabe por quê? Porque ele quer o atendimento encantador. No fundo, ele quer. Afinal, ninguém quer ter um atendimento desrespeitoso, um mau atendimento ou um atendimento padrão que está pouco se lixando para o cliente, né? A verdade é essa, tratar ele como um número. Então, só que ele é desconfiado. Com consistência, a gente alcança também esses clientes mais resilientes. E aí, gente, você passa por isso na sua empresa? Reflete comigo aí. Acontece de você ter clientes assim mais resilientes, quando você presta um atendimento diferente, ele simplesmente ignora, ele não te dá resposta, acontece isso, reflete. E aí você desiste simplesmente de continuar encantando porque ele não te elogiou, ele simplesmente ficou mudo. Muitas vezes a pessoa fica tão espantada com um atendimento mais acolhedor, um atendimento mais encantador, que ele prefere ficar em silêncio. Mas não significa que ele não gostou, não significa que ele não adorou, que aquilo não foi bom para ele. É o perfil, talvez mais reservado. Então, continua a consistência para chegar na excelência. Então, se alguém na sua equipe não é consistente, compartilha com ele esse episódio. Bora então para a quarta pergunta, né? A quarta desse quinto episódio. Vamos ver o que vem por aí. Como alinhar com o cliente que ele também tem responsabilidade para obter resultados prometidos pelo meu produto ou serviço? Esse é um baita desafio, hein? Nossa Senhora, eu posso dizer porque a gente tem o nosso treinamento na área educacional, isso é muito comum. O treinamento é 50% da empresa, 50% da pessoa que vai praticar aquilo que você está ensinando, porque se ela não praticar, não tem resultado. Então a gente vivencia isso no Bora Encantar o tempo inteiro. Empresa de software também vivencia bastante isso, né? Afinal, se o cliente não realiza o software, não pratica o software da maneira que deveria, ele não tem o resultado. Empresa do segmento também de beleza, de estética, de saúde, se o cliente não faz o tratamento corretamente, ele não tem resultado.
Academia também, né? Ai, ai, ai. Quem é que não começa a fazer as coisas na academia, fica imaginando alcançar aquele resultado maravilhoso, daqui a pouco para de fazer? E aqueles que não seguem a nutricionista, né? A nutricionista pega e fala direitinho a dieta que tem que fazer e não faz e quer ter resultado. Bem, tudo isso é muito comum e, de fato, o cliente tem responsabilidade na sua parte. E é papel da empresa educar o cliente. O problema é que muita empresa diz o seguinte: eu fiz a minha parte e não educo o cliente a fazer a parte dele. E como que eu faço isso, Robson? Na prática, diversas formas. Primeiro, faça um mapeamento exatamente dos principais motivos ou objeções que impedem o seu cliente de se comprometer ou de realizar aquele resultado. Conversa com ele. Por que você não está fazendo aquilo que eu estou te pedindo? O que está te impedindo de alcançar esse resultado? Então você vai mapear as objeções dos seus clientes. Mapeando as objeções, você cria conteúdo ajudando ele a vencer essas objeções. Cria também desafios que podem estimular o seu cliente a chegar nesse resultado. Afinal, o resultado do seu cliente é o seu resultado. Se o seu cliente não tem resultado, você não tem resultado, então se incomoda com isso e passa a educar e instruir o seu cliente a partir de agora. Então mapeie exatamente as objeções, crie conteúdos e depois desafios que estimulem os clientes a se comprometerem com a parte deles. Legal, né? Curtiram, né? Eu tenho certeza que pensar nessa possibilidade de educar o cliente com o desafio, com o conteúdo e mapear as objeções pode ser um insight poderoso para a área de pós-venda, hein? Pode ser um insight poderoso para aquela área de sucesso do cliente, né? Que todo mundo fica muitas vezes reativo, aguardando o cliente fazer contato, sendo que nós devemos fazer uma gestão proativa com nossos clientes. Então, se quer fazer sucesso do cliente do jeito certo e pós-venda do jeito certo, seja proativo. Pega esse episódio e compartilha com essa galera para compreender profundamente o porquê é fundamental a gente agir proativamente com a nossa base de clientes. Bora para a última, a quinta, hein? A quinta do quinto episódio, para a gente fechar com chave de ouro aqui. O que será que chega? O que será que vem por aí, hein? Como realizar os métodos de encantamento sem parecer algo forçado? O atendimento encantador jamais tem que ser forçado, de hipótese alguma. Primeiro, você está incomodado em aplicar? Porque se você não está se sentindo bem em aplicar um atendimento encantador, o cliente vai perceber que está forçado. Você tem que se sentir bem. E muitas vezes você não se sente bem porque você não acredita que ele funciona. Porque você fica receoso que ele funciona. Porque você fica com preocupações. E é fundamental a gente ter uma mentalidade de validação. Se entrega em aplicar. Testa. Sabe por quê? O elogio do cliente é o nosso melhor resultado. A satisfação, o cliente parabenizando exatamente algo diferente que você faça, isso eleva você como profissional, eleva a sua marca como uma marca diferente. Então, valida, testa, vai realmente com cabeça aberta, mente aberta para aplicar. Bem, segundo, para tornar natural, prática e simulação. Simular, simular, simular. Então, eu chamo isso de simulador do atendimento. Basicamente é você pegar um roteiro, você aperta o play de um gravador de áudio e começa a ler esse roteiro. Ler esse roteiro. Ler esse roteiro. Daqui a pouco você vai memorizar esse roteiro. Na sequência, você começa a simular atendimentos e percebe, através do seu próprio áudio, o quão natural está sendo. E quanto mais você se auto-percebe, auto-monitora, auto-avalia, mais rápido fica natural o processo. E quanto mais natural, o seu cliente percebe e isso te gera o resultado que você tanto deseja. Então, utilize o simulador que eu acabei de ensinar como aplicar e, ao mesmo tempo, vai de corpo e alma, para de preocupações, afinal ainda não aconteceu nenhum tipo de problema, e perceba o resultado. Valide. Se não funcionar, procure identificar o aprendizado. Por que não funcionou?
ok? Mas, se funcionar, compartilhe também com a equipe por que funcionou. É assim que você vai tendo mais confiança e, ao mesmo tempo, tornando o processo mais natural de aplicar o método do encantamento, de atender do jeito certo. Gente, chegamos ao fim desse 5º episódio. Olha, se você curtiu demais, faz o seguinte, ó. Vai lá no nosso Instagram ou no TikTok, manda um direct para nós com a sua pergunta, com a sua dúvida. Aquela pergunta sua, ela pode ser respondida aqui no próximo episódio. Uma dica precisa, uma estratégia valiosa. Por que você não encanta? O que impede a sua equipe de ter um atendimento tão diferente? Por que a sua marca não consegue fidelizar? Você já parou para pensar? Por que seu cliente te ignora? Bem, qual é a sua dúvida? Vai lá no direct e encaminha para nós. Combinado? E é claro, se você quiser acelerar esse processo, Robson, eu queria treinar a minha equipe, Robson. Eu já cansei de falar para a minha equipe, Robson. Eu já mostrei, Robson, o que tem que ser feito, eles não conseguem melhorar o atendimento, Robson. Olha, muitas vezes a gente precisa de um especialista, tá? O especialista estuda o comportamento, estuda a técnica e, ao mesmo tempo, tem o conteúdo ideal para poder estimular e, ao mesmo tempo, capacitar a sua equipe a encantar. E aqui no Bora Encantar, você tem um especialista que está aqui para te ajudar. Nós temos um treinamento que chama Encanto Transforma Equipe, é uma imersão onde você e a sua equipe vai passar o dia inteiro aprendendo o método do encantamento. Ah, Robson, mas não dá para parar a minha empresa, Robson. Isso dá para fazer de forma organizada. A sua equipe vai valorizar. Imagina só, parar a empresa para poder aprender um método para encantar o cliente. Você está dando um recado para a sua equipe. Aqui na nossa empresa, o cliente é o maior visitante em nossas instalações. É isso que você está dando de recado para a sua equipe. E muitas vezes é isso que eles precisam entender. Bem, além disso, fica gravado e você pode assistir outras vezes para treinar os novos colaboradores. A gente também vai fazer uma avaliação precisa do atendimento da sua empresa. Vocês vão encaminhar amostras do atendimento e a gente vai passar um diagnóstico. E vamos mostrar em que nível está. E é claro, vocês vão receber roteiros encantadores para diversas situações do atendimento, para que a sua equipe fique preparada e com o processo para poder encantar. Imagina só isso, hein? Se você deseja, então, saber um pouco mais sobre essa imersão Encanto Transforma Equipe, é só entrar no link na bio do Instagram ou do TikTok, lá tem um formulário, é só você preencher. Aliás, se você está no Spotify, por aqui deve ter algum link. Se você está no YouTube, deve ter algum link na descrição também. É só clicar, preencher o formulário que a nossa equipe entra em contato. E não se esqueça, jamais, o cliente é o maior patrimônio de uma empresa. Bora encantar.